A gente está estudando aqui a Bíblia, livro a livro, e agora em ordem cronológica, né? Para você poder... Aqui acho que o retorno aqui está alto, ó, Zé. Aí fica altão aqui. E o que acontece? A gente estudou aqui os 5 primeiros livros, né? Inserimos Jó no contexto. Nós estudamos na última quarta-feira o livro de 1 Samuel. O normal na Bíblia que você tem é 2 Samuel, mas nós vamos para 1 Crônicas, porque eu quero que você aprenda a Bíblia, porque ela vem com histórias misturadas aqui. E aí você, quando lê a Bíblia numa sequência dos livros, você fica perdido, porque quando você lê Esther, é o final da história. É o último momento da história. Quando você lê Esdras e Neemias, é o final da história. E aí eu estou posicionando os livros em ordem cronológica, dá um trabalhinho maior, mas para você conseguir entender de uma forma melhor. Quando nós estudamos 1 Samuel, termina esse livro com a morte do rei Saul. Então, em 1 Samuel, ao início da monarquia, então Israel vivia nas tribos, 12 tribos, o pessoal ficava espalhado, e de repente começa essa unificação do Estado de Israel, que ainda não acontece em 2 Samuel, ok? Saul foi rei de uma pequena porção das 12 tribos, ele não foi rei de tudo, ou de uma forma absoluta, foi de uma pequena porção. Davi, depois, quando assume, leva 7 anos para que os outros povos cheguem e falem, olha, a gente quer ser governado por você. E aí o que acontece? O livro de Crônicas, o nome já diz isso, né? Ele foi fruto de um esforço literário. Você tem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Eles basicamente contam a mesma história, só que eu vou facilitar a sua vida porque eu vou trazer o livro para a história no momento certo. Então, o livro de Crônicas, quem leu até o capítulo 10, ele vai falar dos descendentes das tribos. Então, da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de não sei o quê, vai falando. No capítulo 10, então, entra Saul. E vai narrar a morte do rei Saul, que foi como terminou a 2 Samuel, 1 Samuel. Então, por isso, porque senão você vai lendo e fala assim, mas vem cá, esse cara já não morreu? Ele morreu no livro que eu li, lá em 1 Samuel. Aí você leu 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônica, ele morre de novo. Então, confunde um pouco. Por isso eu estou trazendo. O próximo livro que nós vamos estudar é Salmos. Porque quem leu Crônicas, você vai encontrar aqui pelo menos uns 4 salmos de Davi. Então, ele escreve os salmos nesse período. Você está sumido, hein, moça? Aí escreve os salmos. Todo mundo olhando curioso, ó. Eles também, cuida da vida, pai. Né? Fica tudo aqui olhando. Tá doido. E aí, o que acontece? Então, 1 Crônicas, ele é um livro interessante, né? O seu início ele é bem chato, né? Porque fica fulano, gerou Beltrano, gerou Ciclano, gerou Beltrano, gerou Ciclano. Às vezes, numa outra genealogia, tem um senão, alguma coisa, faz uma referência um pouco diferenciada. E aí o bate-papo dessa noite é o seguinte, por que nós gostamos de complicar as coisas? Reparou que a gente tem uma tendência a complicar as coisas? Por quê? Porque a vida ela é simples. A vida não é isso tudo que a gente imagina. A vida ela é simples, né, de ser vivida. Se você cumprir o seu papel do que a Bíblia ensina, você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você honrar pai e mãe, você não vai ter rolo. Você não tem problema, a sua vida vai caminhar, que é uma beleza. Mas nós somos teimosos, a gente quer sempre mandar em Deus, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, e o que Deus espera da gente é simplesmente a simplicidade. Mas o homem, no decorrer do tempo, ele vem complicando a sua forma de se relacionar com Deus. Isso fez com que nós nos tornássemos, por demais, religiosos. E a palavra religião, né, que no latim quer dizer religare, quer pegar o homem e religar o homem a Deus. Ela perde a sua essência, porque a religião, ao invés de aproximar o homem de Deus, afasta.
Porque a religião tem colocado inúmeras regras, formas, tem que ser desse jeito, daquele jeito, assim pode, assim não pode, e aí complica. Cada vez mais cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo que uma das coisas que Deus mais aprecia nos seus filhos, o mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força. Mas eu estou fazendo aqui uma construção teológica, eu acho que Deus, ele está mais focado na sua obediência a Ele. Porque se você não obedece, você não ama. Porque o cara pode dizer para a mulher assim: eu te amo, e ele ter outra mulher. Entendeu? Agora, se ele obedece, né? Aquele que me obedece e me ama, esse é o que me ama, diz a Bíblia. Então a gente precisa começar a entender essa caminhada de obedecer ao Senhor. Deus prometeu as coisas mais lindas e maravilhosas aos seus filhos. Ele prometeu a Davi, prometeu a descendência dele, a que seriam abençoados se obedecessem aquilo que ele ensinou. Mas aí a galera fez o que a gente costuma fazer, a gente se desvia dos caminhos do Senhor, a gente não obedece como deveria, a gente obedece de forma parcial, e eu tenho ensinado que não existe obediência em forma parcial: ou você obedece ou você desobedece, ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus. Então o relacionamento com Deus é sempre pautado na simplicidade e não na teimosia. Quando você vai em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo de 1 a 9, aparece a lista dos nomes, os descendentes, começando com Adão. Então é um pouco da história, né? Começa em 538, basicamente, e indo até 538 a.C., quando os judeus voltam do cativeiro babilônico. No capítulo 10, ele começa com a morte do rei Saul, e no capítulo 11 fala de Davi como rei de Judá e de Israel, né? A gente vai encontrar isso em outro livro, né? O Segunda Reis, Primeira Reis, nós vamos encontrar isso também. Então esses dois livros contam a história inteira do povo de Deus, né? E aí a questão dos israelitas, a questão de tudo, o templo e tudo mais. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. Para a gente refletir se você de fato tem obedecido à voz de Deus. Eu sou um cara, sempre fui um cara muito disciplinado. Eu falo assim: cara, não vou fazer tal coisa, eu sou determinado mesmo, né, a fazer. Eu fiquei 3 anos e pouco sem comer doce. Açúcar, zero. Até que a gente foi comemorar 34 anos de casado, fomos para Maceió, e lá tem uma coisa que o diabo criou, chamado tortelete, que é um negócio de leite condensado. Rapaz, mas ô coisa boa! Ah? É como se fosse uma massinha de empada, mas assim, fininha, e um leite condensado que ele tá caminhando para se tornar um doce de leite, tortelete. E aí você pega ele quentinho, né? Eu tô salivando muito. Legal mesmo. E aí eu cheguei, falei assim: cara, vou cair de cabeça no tortelete. Cara, eu devo ter comido uns 40 torteletes, né? Esse é um problema que eu tenho. Eu sou um cara muito intenso. E aí comi o tortelete, rapaz, mas foi uma loucura. Até para viagem eu levei. E aí o que acontece? Eu comi doce lá, eu falei assim: quando eu voltar, eu paro de comer doce. E comer doce até semana passada. Eu fui para lá em setembro do ano passado. Ok? E aí eu falava assim: vou parar, não vou comer doce, não vou. Até que botava alguma coisa na minha frente, eu digo: rapaz, só um pedacinho, né? E assim o diabo faz com a gente. É de pedacinho em pedacinho que ele vai destruindo a nossa vida, né? E aí eu agora botei na cabeça que eu não vou comer doce. Então, hoje meu nome é Pedro Luiz, fazem 8 dias que eu estou limpo. Alcoólatra anônimo, né? Então, fazem 8 dias que eu estou limpo, estou puro, né? Então, não comi, resisti bravamente. Minha esposa disse que ia entrar nessa comigo, ela não conseguiu. A moça lá em casa, para agradar a gente, fez um pudim. E você sabe quando o pudim é de leite condensado, assim, aquele pudim à Vera? Você sabe como é que é? Ele não tem furo. Ele é denso. Você pega e corta o leite condensado, assim, ele é durinho, e você tira ele, você não vê nenhum furinho, ele está inteirinho, assim, a paredinha dele,
pode comer, que é leite condensado puro. Aquele ali foi bem feito. Então o cara botou maisena, botou aquele troço para engrossar, né? Igual coisa de padaria. Mas a gente precisa aprender a ter determinação, né? Então, eu tô nessa. Falei assim, não vou comer açúcar e tô nesse propósito. Já resisti a torta de limão, já resisti a sorvete, já resisti a torta de banana, já resisti a pudim, porque o diabo é sujo, ele bota as coisas maravilhosas à sua frente, mas eu disse não. Bom, 1 Crônicas 28, saiamos então do leite condensado e voltemos para a Bíblia. 28, verso 9, Deus então falando com Salomão, filho do rei Davi. Né? Davi queria construir o templo, mas as mãos dele estavam sujas de sangue. E aí Deus disse que não seria ele que iria construir o templo, e quem iria construir seria Salomão. E então, Deus disse aqui, em 1 Crônicas 28, 9, e a Salomão ele disse, né, a Davi, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Vamos orar? Senhor, nós queremos aprender a obedecer a tua voz e sempre andar nos teus caminhos. Pedimos que o teu Espírito Santo possa abençoar a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Leva-nos, Senhor, até a tua presença, que sejamos confrontados conosco mesmo. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, algumas lições que a gente vai aprender nesse texto. A gente precisa conhecer a Bíblia porque ela faz toda a diferença, né? Eu tentei pedir lá para o pessoal do programa do Bial se eles conseguiam, para mim, a gravação sem a edição de tudo que eu falei, que eu queria ver, para mostrar para meus filhos, né? Sentar com a família, né? Provavelmente não posso mostrar, não deve poder mostrar esse troço. Mas teve várias coisas que foram cortadas, né? Uma delas, numa hora que o padre falou sobre... ele falou assim, não, tem um negócio na Bíblia que fala assim, que é para escolher entre a bênção, ele falou assim, e maldição, mas eu sei que está na Bíblia, ele falou assim, mas quem entende de Bíblia é o pastor, né? E eu falei Deuteronômio 28, né? Então, a gente precisa aprender a Escritura porque ela é o nosso manual de regra e conduta. Então é nela que nós vamos encontrar resposta para os nossos anseios, é nela que nós vamos encontrar aquilo que precisamos e na hora que precisamos. E a gente precisa ter o cuidado porque a gente aprende o seguinte, em primeiro lugar, no livro de Crônicas, tem hora que Deus se cansa daqueles que abusam da sua boa vontade, que abusam da sua graça. A gente entende que Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam toda manhã, né? Deus é gracioso, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas Deus é justo. Ele espera de você o mínimo de reciprocidade. Ele espera de você obediência. Ele espera de você que você tenha uma postura séria. E aí tem um cara aqui, em 1 Crônicas 2:3, nessa parte de genealogia, que é importante a gente... às vezes passar os olhos com cuidado, e diz assim, 1 Crônicas 2:3, Judá. Judá é o cara que é ascendente de Jesus. Então, quando você vai na genealogia de Jesus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Então, judeus são chamados de judeus em função desse cara aqui, Judá. Davi e Jesus são da linhagem de Judá, ok? E aí diz aqui, quando está falando da linhagem de Judá, Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, ou seja, ele misturou, que se chamava Batessua, um nome bom para você que tem filho, está grávida, né? Botar o nome da sua filha. Batessua lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau, mas era tão mal, diz a Bíblia, que Deus fez o que com ele? Mas Deus não é amor? Mas Deus não é gracioso? As misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã? Se renovam sobre aqueles que querem mudar.
se renovam sobre aqueles que querem ouvir a voz de Deus, se renovam na vida daqueles que entendem que precisam mudar, né? Então Jacó teve 12 filhos, e a Bíblia diz o seguinte, ela vai falando da genealogia, e fala assim, bicho, mas esse cara era tão mal, eu fico imaginando o que seria tão mal para esse cara fazer, ao ponto de Deus matar, né, a ele, né? Então fica aqui uma lição para a gente, que nem sempre filho de peixe, peixinho é. Então, apesar dele ser filho de Judá, ele vai num caminho completamente contrário do seu pai. Então, chega um ponto que Deus se cansa. Você já parou para pensar nisso, rapaz? Que chega uma hora aqui. Você aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui só tem pessoa honesta. Você já cansou, às vezes, de alguém? Já cansou? Que você fala assim, cara, ajudei. Cansei. Já falou isso? Já falei várias vezes. Várias vezes. Não cheguei a falar desistir. Mas falei, rapaz, eu cansei, viu? Porque você fala, a pessoa não vai. Então, o que acontece? A nossa vida é um relacionamento com Deus, e isso é individual. É você e Deus, querido. Eu falo sempre para as pessoas, é você quem vai prestar a Deus da sua vida, daquilo que você tem feito ou daquilo que você tem deixado de fazer. Então não importa o seu histórico, o seu passado, quem foi seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho. Ah, eu sou filho de Judá, que foi não sei o quê, o meu bisavô foi Abraão, foi Isaac, meu bisavô foi Abraão. Esquece, sabe? Tem hora que Deus se cansa daqueles que abusam da sua graça. Eu pergunto, você tem abusado da boa vontade de Deus? Você tem ultrapassado os limites daquilo que Deus coloca para a gente? Eu falo o seguinte assim, eu aprendi na vida que a gente não deve ultrapassar os limites, né, daquilo que Deus estabelece para a gente. E o grande perigo é que boa parte das pessoas agem com imprudência, né? Então, às vezes, Deus coloca limite, fala assim, cara, vai, mas não passa disso, não abusa, sabe? Mas as pessoas não levam a sério. E eu quero desafiar você porque você está construindo uma história com Deus. E eu pergunto, como é essa história que você está construindo com Deus? É uma história que agrada o coração do Senhor? É uma história que você tem orgulho? O que seus filhos falam sobre você? O que será que eles pensam de você? Qual é a sua história com Deus? É uma história, como é que funciona? Porque eu sou filho de pastor, e eu conheço muito filho de pastor que não quer nada com a igreja. Porque às vezes ficou decepcionado, porque é cobrado, porque é filho de pastor, você não pode fazer isso porque é filho de pastor, você não pode não sei o que e tal. E aí a gente às vezes precisa entender que a sua história é uma história individual que está sendo construída. Deus está trabalhando na sua vida. Qual é a sua história? Será que a sua história é uma história de amor com Deus? É uma história de fidelidade? É uma história de reciprocidade, é um relacionamento sério com Deus. Sabe o que está faltando? As pessoas que se dizem cristãs é ter um relacionamento sério com Deus. Sério. Sério não é sisudo. Sério é você andar nos caminhos do Senhor, obedecendo à vontade dEle. Você tem conseguido obedecer aquilo que Deus tem falado a você? Segundo lugar, aprenda que Deus gosta e abençoa aqueles que são gente boa de verdade, entendeu? Porque tem gente que acha que é gente boa. Tem gente que acha, né? Que não, eu sou um cara maneiro. Não, eu sou um cara, 100%. Não, eu sou um cara top de linha. Não, olha, para ter igual a mim é difícil. Existem pessoas que têm uma mentalidade completamente confusa. Eu, por exemplo, fui conversar num outro estado com um casal. E aí eu perguntei ao marido, ele falou que estavam vivendo uma crise no casamento. Perguntei ao marido, falei, como é que está o casamento? Eu falei, cara, meu casamento acabou, meu casamento já era, meu casamento está terrível, meu casamento não sei o quê. E perguntei para a mulher, depois, sai, né? Um e outro. Eu aprendi também o seguinte, quando você vai conversar problema de casal com um casal, você não chega a lugar nenhum. Porque sempre um fica falando, pastor, não sei o quê, porque ele fala não sei o quê. Ele, pá, então eu já separo logo. Eu converso com a mulher, depois eu converso com o homem, depois eu chamo os dois, quem fala sou eu, né? E aí, quando eu chamei a mulher, ela disse assim, como é que está o teu casamento? Uma bênção, perfeito. Não podia estar melhor. Acredita? Sério? O cara fala que o casamento dele acabou. E a mulher fala que o casamento está perfeito. Olha só que loucura, bicho. E como é que você trabalha um negócio desse? Olha como é que está aqui a cabeça do cara. O cara fala que o casamento acabou.
E a mulher fala que o casamento está perfeito. Então Deus gosta e abençoa aquelas pessoas que são gente boa de verdade. Então na genealogia nós tivemos um cara chamado que Deus o matou. Mas teve um outro cara que a vida dele tinha recebido um decreto de desgraça. Você vai ser uma desgraça. Abra sua Bíblia em Crônicas 4, verso 9. Porque isso é genealogia, né, gente? É chato, né? Fulano gerou Beltrano, gerou Ciclano, gerou Beltrano, gerou Beltrano. Eu estou mostrando para você que é mais legal você ler a Bíblia, porque a gente está pegando detalhe da genealogia, que parece a princípio não tem nada, né? Então, na genealogia, um cara que foi mal à beça e outro cara aqui que é pinçado. Ó. Houve um homem chamado Jabez, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabez, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Sabe qual é a tradução do nome Jabez? Desgraça. Ok? Nasceu o filho, a mãe teve uma dor miserável e botou o nome do menino de desgraça. Oi, desgraça, pode vir aqui. Vem cá, desgraça. Pega um copo d'água para mim, né? Olha só, desgraça, pega não sei o quê, nome do cara. Mas, mesmo tendo o nome de desgraça, Jabez orou assim ao Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E diz o texto, e Deus atendeu a sua oração. Você vê como é que é? Um, Deus mata, o outro, Deus atende a oração. Apesar do nome dele ser desgraça, Deus o abençoa maravilhosamente, né? Então, o livro de Crônicas vai narrando toda essa história, né? Esse texto vai mostrar que não existe maldição hereditária. Você já ouviu falar em maldição hereditária? Então as pessoas acreditam que, porque minha mãe foi não sei o quê, eu rasparam a minha cabeça, eu fui dedicado em centro de umbanda, foi feito... Não interessa o que fizeram com você. Quando Jesus Cristo entrar na sua vida, toda maldição é quebrada em nome de Jesus, amém? Então não interessa, é quebrada, a maldição é quebrada. Né? Então a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Né? Então isso é uma coisa muito clara. Então, do nada nessa genealogia surge o nome de Jabez. E ele fez uma oração que mudou por completo a vida dele. Por completo. O Senhor me abençoa maravilhosamente, amplia as minhas tendas, faz no Senhor. E o Senhor ouviu a aflição dele, viu a oração dele, né? O nome dele significa, como eu disse, desgraça, sofrimento, né? E ele tinha duas opções na vida: assumir a sua identidade e o seu nome, ou escolher ser diferente. Ele escolheu ser diferente. E eu quero desafiar você. Você pode ser diferente. Você pode ser muito melhor do que você é. Né? E isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de decisão. Ele orou pedindo 3 coisas ao Senhor, né? Então ele pediu que Deus desse terra a ele, que Deus ficasse com ele, livrasse da aflição, né? E de qualquer coisa que pode causar dor. E diz o texto, Deus atendeu a sua oração. Transformou o menino chamado aflição, desgraça, sofrimento, numa pessoa feliz. Posso falar uma coisa para você? Deus pode, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Quem quer ser tocado por Deus e ter uma repleta transformação de sua vida? Sabe, é muito legal quando a gente vê o carinho de Deus na nossa vida, né? Como as coisas funcionam, como Deus é um Deus de pequenos detalhes, né? Como Deus é um Deus carinhoso, como Deus ele tem esse cuidado, Ele quer cuidar mais de você e a gente muitas vezes não permite. Deus desenha planos, assim, às vezes caminhos, oportunidades, mas a gente está tão desintonizado com Deus que a bênção passa e a gente nem percebe. A bênção passou e a gente não se tocou. Da mesma família, hein? Um, Deus matou. O outro, Deus abençoou. E eu quero dizer para você, os planos que Deus tem para você é de bênção. Só você pode atrapalhar, né? E que jamais você venha atrapalhar os planos de Deus. Quem aqui deseja ser abençoado, diga amém.
Terceiro e último lugar. A gente aprende em Crônicas que a vida com Deus precisa ser respeitada. Se houver respeito com as coisas de Deus, a bênção é consequência. A bênção é certa. Se você respeitar as coisas de Deus, se você respeitar, porque hoje em dia o pessoal perdeu o temor a Deus. Não se tem mais temor a Deus, não se respeita as coisas de Deus. Eu fico chocado às vezes, né? As pessoas não respeitam, mas quando eu falo respeito, gente, eu não falo assim da pessoa que corre dentro da igreja. Não é isso. Ou o cara que fica, ou, sei lá, qualquer coisa dentro da igreja, que as pessoas pensam, né, que tem que respeitar. Não, é respeitar Deus com a sua vida, com a sua postura, com o seu proceder no dia a dia. E aí, interessante que a Bíblia também, em Crônicas, vai falar de um cara, que aí a gente precisa voltar à história, né? Em 1 Samuel. Eli era sacerdote, ele tinha 2 filhos. E aí os filhos dele eram devassos, eram safados, eram pastores na época, né? Eles eram sacerdotes. Então ele pegava para oferecer um sacrifício, não devolvia para o cara a parte que era dele, o cara pegava, transava com tudo que era mulher, os 2 não valiam nada. Nada, nada, nada. E aí eles foram para uma batalha. E eles então acharam que levar a Arca da Aliança, a vitória Deus ia dar a eles. Eles levaram a Arca da Aliança, tomaram uma coça, perderam a batalha dos filisteus e a Arca da Aliança foi embora. Quando o pai dele, pai dos meninos, Eli, recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele era gordo, obeso. E ele estava sentado numa cadeira e quando ele ouviu, quebrou o pé da cadeira, ele estava sentado de um jeito, quebrou o pescoço, morreu ali na hora que recebeu a informação. Uma das meninas, que era casada com os filhos que morreram, recebe a notícia, estava grávida de um filho. Sabe qual foi o nome que ela botou no filho? Icabode. Foi-se a glória de Deus. Acabou. A Arca da Aliança foi embora, o marido dela morreu, o nome do filho foi Icabode. Acabou. Foi-se a glória de Deus. E aí a Arca da Aliança foi embora. E a Arca da Aliança foi esquecida. Saul nunca tentou recuperar a Arca da Aliança. Pegaram a Arca da Aliança, os filisteus, e colocaram ela no templo ao deus Dagon, que era o deus dos filisteus. No dia seguinte que eles botaram a arca ali, o deus Dagon estava caído. Ele falou assim, deve ter sido algum vento, alguma coisa. Levantaram o deus Dagon. No dia seguinte eles voltam, o deus Dagon estava despedaçado. Aí os caras entenderam, cara, eu acho que esse negócio aqui. E aí acontece um troço engraçado lá, que Deus pega e dá hemorroida para os filisteus. Hemorroida, a Bíblia fala hemorroida. Algumas traduções falam tumor, mas é hemorroida mesmo. E aí os caras falam assim, cara, e agora como é que nós vamos fazer com esse negócio? Vamos mandar embora essa arca daqui, vamos tirar esse troço daqui. Então eles pegam, colocam numa junta de boi. Os sacerdotes pagãos da época falaram, vamos fazer umas imagens de alguns ratos de ouro e vamos fazer também réplicas das hemorroidas. Botar ali e mandar embora. Se o boi escolher um caminho assim, Deus vai esquecer a gente. E o boi pegou o caminho e o troço foi. E aí pegaram a Arca da Aliança e ela foi colocada lá num determinado lugar, na casa de uma pessoa. Davi então fala, vou buscar a Arca do Senhor. Davi pega e leva levita, pessoal para carregar a Arca da Aliança. Vai. E aí o que acontece, gente? O relacionamento com Deus não pode ser de qualquer jeito. Ele pega, Davi vai pegar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Foi pegar a Arca da Aliança. Pegou a Arca da Aliança. O pessoal botou a Arca da Aliança em cima de um boi. Em cima de um boi. De uma junta de boi. E aí foram levando, né? A arca ficou na casa de um cara chamado Abinadab. Né? Ficou lá. E aí o que acontece? Eles vão carregando aquele troço, botaram no boi e está indo o boi. E o pessoal está acompanhando a arca. Na hora que passa num buraco, porque a cidade naquela época era tipo a nossa aqui, o Rio de Janeiro, né? Que só tem buraco, né? Aí o cara pega o boi, dá aquele negócio aqui assim, a arca daquela tremida, o cara bota a mão na arca e o cara morre. Davi pira.
e fala: cara, mas como é que é isso? Eu estou vindo aqui pegar a Arca da Aliança. E aí a gente... Está tudo errado. Sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar. Você sabe por que caiu o raio no cara? Por que matou o cara? Primeiro, que ninguém podia tocar na arca. Segundo, você sabe como a arca deveria ser transportada? Ela nunca poderia ser colocada numa junta de boi. Em Êxodo 25, verso 13 e 15, diz assim: farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão na argola e não se tirarão dela. É para ser carregada aqui, ó. E não de qualquer jeito. Sabe qual é a lição? A vida com Deus não pode ser vivida de qualquer jeito. Você não pode jogar Deus de qualquer jeito em cima de uma carroça, em cima da sua vida, e achar que as coisas vão acontecer. E aí o pessoal não sabia o que fazer. Tinha um cara na cidade de Gate. Golias era natural da cidade de Gate. Mas existe mais de uma cidade chamada Gate. Então não posso falar que ele era filisteu, esse cara. Tinha um cara que o nome dele é Obed-Edom. E em 1 Crônicas 13:13 diz: assim Davi não levou a arca consigo para a cidade. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era coatita. Ele era um levita. E colocou a arca na casa dele, que era da cidade de Gate, que ficava na cidade de Dan. E diz assim: a arca ficou ali 3 meses. E olha que coisa linda. Lê o finzinho ali. E Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. O cara colocou, a Arca da Aliança ficou ali. Ele era tão somente um guardião. Mas a presença de Deus ali, naquele lugar, diz a Bíblia, abençoou a sua família e tudo. Não é parcial, sabe? Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E a gente precisa fazer a nossa parte. A Bíblia ficou ali 3 meses. O suficiente para que ele fosse abençoado. A presença de Deus simbolizada pela arca abençoou não somente Obed, mas a sua família e tudo o que ele fazia. Quem aqui precisa ser abençoado por Deus? Levanta a mão. Sabe, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, mas a gente precisa agir da forma certa. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja jogado em cima de uma carroça, de qualquer jeito. Talvez você não saiba respeitar aquilo que precisa ser respeitado. E quando eu estive em Israel, nós fomos num lugar e era um kibbutz. E a moça mostrou, dizendo assim, naquele morou Obed-Edom. E aí ela conta uma história que é judaica. Diz que Davi ficou com tanto medo que a cada 7 passos que eles davam, eles paravam e ofereciam um animal em sacrifício, até chegar à cidadela de Davi. 7 passos e sacrificavam um animal a Deus. E Davi, quando chegou na cidade de Davi, ele foi dançando em frente à Arca da Aliança. Eu pergunto, como é que você tem se relacionado com Deus? Você sabe como deve proceder no seu relacionamento com Ele? Você tem se posicionado da forma certa? Não é a forma que conta. Não é a forma que conta, mas o respeito, a obediência e a seriedade. Você deseja ser abençoado como Obed-Edom foi abençoado?